Olá, eu cumprimento você com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejo que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus vivo e verdadeiro, esteja abençoando você através desse estudo, desse pequeno estudo que nós vamos ter a respeito da palavra de Deus, que está registrado lá em Romanos 8. Vamos ver o que nós conseguimos aprender hoje a respeito desse texto escrito por Paulo, Romanos 8. Vamos começar pelo versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, nós já começamos com uma notícia maravilhosa. Você quer notícia melhor do que essa para você receber? Dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Então, se você está em Cristo Jesus, não tem condenação para você. Erroneamente, muitas pessoas imaginam que elas ainda precisam fazer algo para conseguir a salvação. Muitos ainda estão tentando dar uma ajuda para Jesus. É como se a pessoa dissesse o seguinte: olha, eu sei que Jesus morreu numa cruz, morreu para me salvar, mas eu acho que falta alguma coisa. Ele não conseguiu pagar tudo, eu preciso fazer algo. Então essas pessoas, elas se baseiam em obras, baseiam em muitas coisas, tentando chegarem à salvação pelos seus méritos, pelos seus esforços. Mas a palavra de Deus é muito clara dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí ela vem dizendo que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para você estar em Cristo Jesus, você não vai andar segundo a sua carne, mas vai andar segundo o Espírito. E depois, lá no versículo 4, diz o seguinte: porque a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Então veja bem, não há nenhuma condenação para você, desde que você não ande segundo a carne. Por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E ele vem dizendo que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, o versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja bem, se você está na carne, você não pode agradar a Deus. O que é estar na carne? É você andar segundo os desejos do seu coração. É você levar uma vida que desagrada ao Senhor. Uma vida sem princípio, uma vida errônea, uma vida onde você não quer buscar a presença de Deus. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas como a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, então nós temos que entender quem está em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E o versículo 13 diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então quer dizer
que não são todos que são filhos de Deus. Mas não tem uma coisa que eles falam, todos nós somos filhos de Deus? Errado. Todos nós somos criaturas de Deus. Quem são os filhos de Deus? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí o versículo 15 diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Fomos adotados por Deus. Não nascemos como filhos de Deus, mas em Cristo nós fomos adotados. E sendo adotados, temos os mesmos direitos do Filho de Deus. Direito de estar com Deus, a vida eterna. Direito que nos foi dado pela morte de Cristo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Olha que coisa maravilhosa. Você é herdeiro junto com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha, o evangelho não é um evangelho que você vai viver 1000 maravilhas. Esses dias eu estava vendo uma pregação, uma mulher pregando, onde ela disse que Deus estava prometendo vida maravilhosa, que Deus tinha projetos maravilhosos para todas aquelas pessoas que estavam ali naquele palco. E eu fiquei imaginando se essa mulher conhece realmente a Bíblia. Porque o que nós vemos na Bíblia são situações de pessoas, servos de Deus, que passaram por muitas aflições. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor projeto para nós. Mas o melhor projeto para nós na visão de Deus, não na nossa visão. Porque a minha visão, o que é o melhor de Deus para mim? É um carro, é uma casa maravilhosa, é o melhor emprego, é viagem de avião, é não ter que preocupar com nada, é estar nos melhores restaurantes, é viver férias ano inteiro, não precisar trabalhar. Isso é a minha visão. Mas essa não é a visão de Deus para mim. Então, realmente, Deus tem o melhor para os seus. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, tudo realmente coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Agora, o que é o bem daquele que ama ao Senhor? Aí já entraríamos numa outra situação de estudo. Porque aí, veja o que o apóstolo Paulo diz no 18. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, você vai passar aflição. Nesse mundo vai ter aflição. Mas acontece que as aflições desse mundo, elas nunca vão ser comparadas com a glória que está para ser revelada. E depois ele diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade por sua vaidade, mas por causa, não por sua vaidade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então existe uma glória que está por vir. E nós vamos participar disso juntamente com Cristo, porque somos co-herdeiros com Ele. O versículo 24 diz, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Ele está falando da fé, né? A esperança que nós temos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outra coisa maravilhosa da palavra de Deus. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, às vezes você pode pensar assim: não, mas tem hora que a minha carne, ela deseja algumas coisas, eu tenho desejo de fazer algo de errado. É normal. É claro que você é humano. Você está num processo de santificação. Agora, o Espírito vai te ajudar nas suas fraquezas. De modo que você não vai ter prazer no pecado, mas você vai querer cada vez mais ter uma vida de retidão na presença de Deus, e o Espírito Santo é que vai te ajudar em suas fraquezas. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo intercede da forma mais correta. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o versículo 29 vem dizendo: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, de tudo isso que ele disse para trás, né? De todas essas maravilhas que Deus fez. Aí depois ele diz: o que nós vamos dizer dessas coisas maravilhosas? Parece que o apóstolo Paulo tinha ficado assim, boca aberta, né? Tantas maravilhas, tantas coisas que Deus fez. Ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou. E os que justificou, ele também glorificou. Aí ele fala: mas o que nós vamos dizer dessas coisas? Ele responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para todos nós. Que coisa mais difícil do que essa na visão do apóstolo Paulo, né? Que é uma coisa mais difícil do que você entregar o seu próprio filho, o seu único filho por todos nós? Agora, o que mais Deus vai restringir? O que Deus mais vai querer dizer: não, isso eu não vou dar? Será que ele não dará também com ele todas as coisas? E o versículo 33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu amado, se você está em Cristo Jesus, se você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, ninguém pode intentar acusação contra você. Por quê? É Deus quem te justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem que vai nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. E aqui nós podemos defender mais uma tese importantíssima. Tem pessoa que acha que ele perde a salvação agora, de meio-dia ele ganha, à tarde ele peca, ele perde de novo, no outro dia ele pede perdão, ele ganha a salvação, e que o seu nome vai sendo escrito e apagado do livro da vida várias vezes por dia. Mas na verdade,
Aqui está dizendo, quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada separa o verdadeiro servo do Senhor do amor de Cristo. Porque é o próprio Deus que nos dá o sustento. Outra coisa maravilhosa que eu acho a respeito de Deus é que assim, Ele nos chama e depois Ele mesmo nos sustenta. Sabendo das nossas fraquezas, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele não deixa que pereçamos. Isso não quer dizer que você não vá pecar, isso não quer dizer que você não possa, em algum momento, se afastar dos caminhos do Senhor. Bom seria que isso jamais acontecesse, mas o Senhor, Ele te busca de volta, Ele não te deixa lá. Se você é verdadeiramente filho de Deus. Aí ele diz o seguinte, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Que segurança que você tem. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar desse grande amor. E quando Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Outra maravilha das coisas que Deus faz, o Espírito Santo dele testifica com nós, nos dá essa segurança que nós somos filhos de Deus. Que Deus possa sim nos abençoar e que você possa saber que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.